Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juventude pelo SUS. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente, acompanhando esse espaço de escuta, reflexão e transformação. O Juventude pelo SUS é uma organização nacional que engaja jovens de todo o Brasil na missão de contar as histórias das grandes lideranças da saúde no país. Desde profissionais da linha de frente, até gestores, pesquisadores e inovadores que constroem nos bastidores um SUS mais forte e justo para todos. Também produzimos relatórios de políticas públicas que traduzem, com profundidade e escuta, as prioridades da juventude brasileira em saúde. Este episódio conta com o apoio da Impulso Gov, uma ONG que fortalece o SUS com tecnologia e dados para salvar vidas e prevenir doenças. A Impulso colaborou com a indicação de profissionais do SUS que atuam na linha de frente da saúde pública e protagonizam as histórias que você vai conferir aqui no nosso podcast. E hoje, a nossa conversa é com uma pessoa muito especial, que eu estou muito feliz de ter aceitado o nosso convite. É com a Lidiane Rosa, psicóloga e atual coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, de Aracaju. Sua gestão na RAPS tem se destacado pela dedicação em fortalecer a saúde mental na atenção primária, ampliando a capacidade técnica dos profissionais e garantindo um fluxo de cuidados mais humano e efetivo. Com o apoio do projeto de saúde mental na APS da Impulso Gov, Lidiane e sua equipe têm capacitado enfermeiros, agentes comunitários de saúde e outros profissionais para identificar e atender demandas em saúde mental de forma precoce e resolutiva. O resultado disso? Mais confiança, mais engajamento e um cuidado que transforma vidas. Aqui no Juventude pelo SUS, acreditamos que história, como a de Lidiane, precisam ser contadas, porque mostram como a combinação de experiência prática, sensibilidade e inovação pode criar novos caminhos para a saúde mental no Brasil. Lidiane, é uma grande honra ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado esse convite tão especial. Estou muito animada. E para começar, acho que a gente podia começar com uma pergunta um pouquinho mais introdutória, assim. Então, conta um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais. Como foi o início da sua carreira como psicóloga e como você chegou à coordenação da RAPS em Aracaju? É uma pergunta bem branda, que vai do início até o dia de hoje, mas acho que só para a gente conhecer um pouquinho mais, vou adorar ouvir mais sobre você. É um prazer estar aqui, Ana. É uma pergunta que passa por vários lugares, né? Desde a linha atual, mas principalmente eu acredito de como foi que eu comecei. Então, assim, entrei na faculdade de psicologia com 16 anos, e aí me Caramba, muito formei, nova. entrei com 16, saí do colégio, já fui direto para a faculdade. Eu tinha dúvidas se queria ser psicóloga, se queria ser jornalista. Na época, eu acreditava, assim, que 16 anos é muito novo, né, para tentar, assim, definir uma carreira que você vai seguir para o resto da sua vida. Mas aí, com 16 anos, eu prestei o vestibular para psicologia, aí passei de primeira, e Legal. aí me formei com 21 anos, e desde então, assim, desde o primeiro período, nunca foi uma dúvida se eu queria fazer outra coisa, né? Então, eu sempre tive, depois do que eu entrei na faculdade, que essa era a certeza, que eu queria cuidar da saúde mental das pessoas. E aí, depois de formada, logo no primeiro ano de formada também, eu passei no concurso público, eu fui atuar na saúde mental de um município, né, do interior do estado de Sergipe. Fiquei uns 8 anos atuando lá, e aí atuei, né, no ambulatório, atuei no NASF, depois passei em outro concurso e aí já fui para o SUAS, também tive a oportunidade de trabalhar tanto em abrigo quanto no CREAS, e em 2019 eu passei no processo seletivo no município de Aracaju, e, né, era a cidade que eu morava, então eu vim atuar em Aracaju, passei também pelo NASF, passei pelos CAPs, né, a gente tem um CAPs 3 em Aracaju chamado Jael Patrício, eu também passei por lá,
E na pandemia, acabei sendo também psicóloga do hospital de campanha. Depois que finalizou a pandemia, eu voltei para atenção primária. E aí recebi um convite, né, para poder estar atuando como coordenadora das referências de saúde mental em Aracaju, que é o local onde as psicólogas atendem, né, junto com os médicos e assistentes sociais. A gente vai ter um ambulatório, né, que a gente chama das referências. E aí aceitei esse convite de coordenar essa equipe, né, que eu também já tinha atuado, e a partir daí, a partir do meu trabalho, do meu desempenho, Aracaju tem, né, essa coisa assim mais de olhar para os trabalhadores e ver também oportunidades e possibilidades de somar, né, ao SUS de outra forma. Então, aí eu fui convidada para atuar como coordenadora da rede de atenção psicossocial e estou nesse lugar desde junho do ano passado, desde junho de 2024. Que incrível, que incrível. Uma trajetória cheia de experiências diferentes, né? Em lugares diferentes que você conseguiu atuar. Isso é incrível. E ainda puxando isso que você falou que atuou no NASF, no CREAS, no CAPS, ou seja, em lugares bem diferentes, dentro ainda da psicologia. Eu queria saber uma pergunta bem curiosa, assim. Como é que foi transitar por esses espaços distintos, assim? E de que forma cada experiência contribuiu para o profissional que você é hoje? Para você chegar no RAPS hoje, transitou por muitos lugares diferentes, né? E o que te fez também transitar por esses lugares, assim, Lidiane? Foi oportunidades foram surgindo na vida ou era o seu interesse em diferentes áreas, assim? Eu tenho uma paciente do consultório particular que ela descobriu a data do meu aniversário. E aí ela descobriu e ela diz assim: você nasceu para ser psicóloga, porque eu nasci no dia 18 de maio. E aí é o dia da luta antimanicomial, né? Então é o dia mais importante, vamos dizer assim, no Brasil, sobre a defesa de direitos, né, das pessoas com transtorno mental. E na área da assistência, né, é também o dia do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Então também é o 18 de maio. Eu sempre tive essa paixão, assim, dentro da minha formação, eu sempre soube que eu queria atender saúde mental, mas eu também tinha essa questão muito ligada a essa questão do defesa dos direitos das pessoas que tinham sofrido algum tipo Que de, legal. ou de, ou de violência, né? Então, assim, o CRES, ele traz muito isso, né? É o órgão da assistência que protege os direitos das pessoas que tiveram seus direitos negligenciados. Então, eu já dentro da faculdade, eu já puxava para esse lado da defesa dos direitos das pessoas. E sempre também com a saúde mental, né? Quando você se forma em psicologia, você sabe que você vai seguir essa linha. Então, eu sempre tive as duas coisas muito ligadas em mim. Hoje, né, estou apenas na saúde mental como coordenadora da REAPS, mas eu acho que tudo se somou, né? A gente não faz saúde sozinho, também a gente não faz saúde mental sozinho. Então, todos esses lugares que eu passei me trouxeram experiências incríveis e ajudaram também, inclusive, na construção, né, de estratégias para os casos, né, que a gente vem acompanhando dentro aí dos CAPs, né, dos CREAS, do setor de campanha. Então, essa ligação, né, da saúde como um todo, dos condicionantes, né, sociais, os determinantes sociais, então é importante também a gente trazer. Então, todos esses lugares que eu passei me deram realmente, eu acho que mais conhecimento e mais bagagem, né? E outros olhares. A gente olha os casos, mas sempre tem um olhar aí de todos esses lugares que a gente passa, tem experiências para tratar mesmo o indivíduo, né, como um ser humano complexo, mas que tem todos os seus tem em si todos esses lugares que se passou, né? Então eu acho que é importante a gente sempre olhar o indivíduo como um todo. Que legal. Teve alguma, entre esses diferentes lugares que você trabalhou, teve alguma diferença mais marcante que você viu? Ou você acha que eles se complementam tanto de uma forma que nem tem como comparar, assim, talvez as diferenças até? Eu acho que de todos, o lugar mais diferente foi realmente o hospital de campanha, né? Porque veio em um momento muito diferente, um momento inesperado. A gente teve que lidar com coisas que a gente realmente não estava preparado para lidar.
Então, acho que até, falando de psicóloga, mas até pessoas que poderiam já ter tido essa experiência da psicologia hospitalar, que não era o meu caso quando eu atuei, mas até eles que já tinham essa bagagem, era muito diferente as coisas que a gente tinha que lidar, a velocidade das coisas que a gente tinha que lidar, e ainda se preparar, né, para estar em um lugar que a gente está lidando com a morte o tempo todo, com a doença o tempo todo e com a possibilidade de estar doente também. Então, eu acho que de todos os lugares que eu estive, acho que o mais diferente e o que eu tive que me debruçar mesmo, de estudar mais, de também pensar mais um pouco, assim, no meu cuidado também ali, né, de não ter Covid, por exemplo, não ser infectada, eu acho que foi o mais diferente e difícil. Nossa, eu nem consigo imaginar o quão difícil foi, assim, porque enquanto você estava tendo que lidar com a saúde mental das outras pessoas, com a sua também, né? Em um momento tão difícil, assim, que tantas pessoas lidaram com problemas tão crescentes de saúde mental, como foi na pandemia. Eu faço uma pesquisa atualmente aqui na Universidade de Brasília, que é exatamente sobre a saúde mental de profissionais da linha de frente do SUS, depois da pandemia, assim, como essa saúde mental acabou sofrendo e tudo mais. E assim, eu nunca vou ter sentido o que você sentiu na pele, mas eu consigo imaginar um pouquinho do quão difícil foi que, assim, mas também o quão pode ter agregado, né, de experiência para você, assim, de conhecimento, de como lidar com essas dificuldades, conhecimento sobre saúde mental. Sim, com certeza. O primeiro impacto, assim, eu acho que foi assustador, né? Porque, assim, você estava em um serviço de uma unidade básica de saúde e aí, assim, você vai ter que ir para o hospital de campanha, né? Então, assim, a gente se impacta um pouco, começa a estudar também como é que eu posso que estar ajudando, levando o meu saber para essas pessoas, mas eu acho que o convívio também e você ver o que é que você pode estar contribuindo mesmo ali como um profissional de saúde, né? Então, assim, eu lembro de que tinha hora que a gente era profissional de saúde, mas a gente tinha que pensar como só um outro ser humano, né? Eu lembro de um rapaz, por exemplo, que estava internado e ele não falava com a filha. Eles tinham problemas, tinham conflitos familiares e eles não se falavam. E quem levou ele até lá foi uma irmã dele, mas que naquela época a gente não sabia o que é que o coronavírus podia realmente causar nas pessoas, né? Então, ela achou que ele ia ficar desorientado, que ia perder todos os a autonomia e acabou abandonando um pouco esse rapaz lá no hospital. E aí a gente ia lá, eu fui atendê-lo, eu perguntei, mas você tem outra família? Que eu não estou conseguindo entrar em contato com essa sua irmã, me disse, você não tem filhos? Aí ele falou, não, eu tenho sim uma filha, mas eu não falo com ela. Eu, não, mas me dá o número dela, eu vou tentar ligar. E aí fui, voltava, ligava. Ela falou, não, eu quero falar com meu pai sim, a gente brigou, mas agora não importa, né? Porque no início da pandemia tinha aquela questão da morte muito, muito próxima, né? A gente se Sim. preocupava realmente, a morte era muito palpável ali, né? E aí eu lembro que, assim, o rapaz não tinha celular, eu tive que. Não levaram o celular para ele no hospital. Aí eu peguei o meu celular, passei álcool nele todo, né? Porque tinha a questão do contágio mesmo. Eu não sabia se podia estar emprestando meu celular ou não, mas aí eu levei meu celular, liguei para a filha dele. E aí eu lembro que eles se falaram e depois ele teve alta do hospital e foi assim maravilhoso. Depois eu voltei para a unidade de saúde e aí eu fiquei sabendo que uma outra colega minha atendeu essa moça, porque ela também, né, trabalhou comigo no hospital de campanha, e esse caso se espalhou, né, lá pelo hospital. E aí ela agradeceu muito, assim, né, esse momento, essa percepção que a gente teve, essa questão de poder aproximar. Então, assim, tem histórias da pandemia mesmo que vão ficar para sempre, assim, sabe, com a gente, e a gente vê, assim, o que é que a gente pode fazer, né, como ser humano, como profissional de saúde, como que a gente pode estar realmente contribuindo aí para que as coisas e a vida das pessoas melhorem, né? Com certeza, é muito da gente estar trabalhando na saúde e a gente também poder deixar o nosso lado humano, né? Servir as pessoas assim, conseguir ajudar as pessoas cada vez mais.
E para você ver, você fez a diferença na vida de um pai e de uma filha que vai ficar para sempre, né? Marcada na vida deles, assim. Não só na vida, mas na família, no geral também. Nos filhos da filha, futuros netos dele. Vai ficar marcada para sempre, assim. Isso é incrível, assim, ver como a gente, como profissional de saúde, pode ser mais humano, né? E mudar vidas pela humanidade, assim. Isso é algo muito incrível. Às vezes a gente esquece, né, na correria do dia a dia sobre isso, Sim. mas é algo muito importante. E assim, vendo o que você fez na pandemia e tudo mais, como você lidou com a pandemia na ponta, eu acho que algo que está sendo cada vez mais debatido depois da pandemia é a saúde mental, né? Hoje em dia, muitas pessoas, inclusive, dizem que a nova pandemia que está surgindo é a pandemia, está crescendo cada vez mais, é a pandemia da saúde mental. E pensando nisso, com a sua experiência na pandemia, quais você acha que são os maiores desafios e avanços também da saúde mental no Brasil nos dias de hoje? É algo que eu sempre tenho falado, sabe, Ana? Assim, eu acho que a pandemia ela trouxe muita coisa ruim, mas para a saúde mental, eu acho que ela trouxe uma percepção diferente, né? A gente sempre lida com preconceitos, né? Preconceitos, estigmas da pessoa que tem algum tipo de transtorno. Mas a pandemia acabou trazendo para as pessoas que você não precisa ter um transtorno para você sofrer, para você passar por um sofrimento, né? Você não precisa realmente estar com adoecimento mental intenso, grave, persistente, para poder precisar de uma escuta, né? Para precisar de um psicólogo, por exemplo. Então, assim, antes da pandemia, a gente tinha muito preconceito. A gente ainda tem, mas eu acho que depois das pessoas terem que lidar, né, com o adoecimento assim tão repentino, com a questão da morte tão repentina, né, com o isolamento social, que as pessoas é inimaginável você não poder sair de casa, você para comprar, né, um seu café, né, você não poder conversar ou visitar seu familiar que mora em outra casa, não é nem, né, em outro município, é em outra casa, em outra rua, ou às vezes até na frente da sua casa, né, você não poderia ir. Então, o isolamento, as pessoas que tinham já algumas questões, já se sofriam um pouco com ansiedade, que é inerente a todo mundo, né, a ansiedade, mas pessoas que já sofriam mais com isso acabaram intensificando muito também o sofrimento. Sim. Então, a pandemia, eu acho que trouxe, né, para a saúde mental e para a população uma coisa assim: olha, você não precisa ter um transtorno para você poder cuidar da sua saúde mental. Você não precisa estar adoecido gravemente para você procurar ajuda, né? Ou para você procurar um profissional, para você procurar um psicólogo, para você procurar um profissional da saúde. Então, acho que a pandemia trouxe muito isso, sabe? E aí, como dificuldades que a gente tem e que a saúde mental hoje enfrenta, acho que tem alguns pontos. Ainda tem o preconceito, eu acho que Sim. infelizmente vai sempre existir, mas a gente pode estar sempre. Isso aqui é muito importante, por exemplo, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre saúde mental, sobre adoecimento, sobre cuidados também consigo mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente vá, né, rompendo essas barreiras mesmo da discriminação e do preconceito. Mas teve essa diminuição, eu acredito. Mas, para além disso, eu acho que alguns pontos, né, são importantes. A gente sempre tem que pensar na questão da medicalização da vida, né, a questão de que tudo é muito rápido hoje em dia, né, a informação está aí num clique de um celular e que atualiza toda hora. Então, a gente vive em um mundo muito intenso, né? E às vezes, como estar dentro desse mundo, a gente tenta acompanhar e às vezes não é possível, né? Então, eu acho que isso, o adoecimento mental por conta das questões sociais, da questão da tecnologia, tá muito em vigor e a gente tem que procurar meios de lidar com isso. Sem, né, fazer a medicalização, a gente também entender que a gente precisa sofrer, né? A gente é ser Verdade. humano, a gente passa, né, por questões, a gente está em busca de algo o tempo todo e às vezes a gente vai se angustiar, às vezes a gente vai sofrer e tudo bem, né? Então, eu acho que isso é uma questão importante, né? A gente pensar em outras estratégias que não só a medicalização.
Outra coisa que eu acho que a gente precisa também lidar, que é recente, né? A questão dos jogos e apostas que vem adoecendo, as pessoas estão adoecendo com isso de verdade, perdendo seus empregos, né, se endividando, muitos, inclusive, pensando em suicídio por conta disso, das dívidas que estão adquirindo aí. Eu acho que é outro ponto que a saúde mental, principalmente a política pública, né, de saúde mental, Sim. precisa pensar em como a gente pode fazer, como a gente pode ajudar, quais são os meios, quais são as estratégias que a gente pode pensar nessas novas demandas que estão chegando do mundo moderno. É muito interessante o que você falou, inclusive das apostas, né? Como elas estão impactando a saúde mental. Isso é muito verdade mesmo. É algo que a gente tem que prestar muita atenção, não só no perigo financeiro da economia nas apostas, mas também da mentalidade da individualidade de cada um. E outra coisa que eu gostei muito que você falou, que eu acho que é uma questão muito crescente hoje em dia, que eu vejo muito, inclusive nas minhas amizades, assim, adolescente de 16 anos, 17 anos, recorrendo muito às medicações. Quando estão se sentindo ansiosos, às vezes tomando, inclusive, algumas medicações para estudar que não são indicadas para isso, né? Nessa crescente busca de tirar notas boas em vestibulares e tudo mais. E assim, isso é algo realmente muito preocupante. Eu tive uma conversa com uma amiga na semana passada e ela falou sobre a medicação e eu falei assim, uai, como assim? Tipo, você tá com acompanhamento médico, você buscou um médico para tomar essa medicação? Como está sendo o acompanhamento? Você primeiro, antes de recorrer ao medicamento, foi atrás de uma terapia, né, da psicóloga para conversar sobre o que você está sentindo? Porque eu acredito que uma das consequências também, eu quero ouvir o que você tem a falar sobre, mas eu acredito que uma das consequências do uso constante das redes sociais e dessa alta quantidade de informação é que as pessoas às vezes evitam lidar com seus problemas e olhar para si, e é isso que a terapia traz, né? É isso que a psicologia tenta trazer, a gente conseguir se entender para lidar com os nossos próprios problemas. E esse alto fluxo de informações acaba levando também a gente tentar ter um alto fluxo de sentimentos, né? A gente ter um alto fluxo de sentimentos e evitar lidar com eles individualmente e acabar indo à medicação, que infelizmente está sendo muito comumente utilizada, às vezes sem alguma necessidade maior, assim, né? Isso é algo muito triste, assim, ainda mais eu vejo muitos amigos meus bem jovens já recorrendo sem ter tido um acompanhamento terapêutico antes ou algo assim. Eu acho que tem sido a primeira saída, tem sido a primeira estratégia, né? Ah, tô me sentindo assim, então vamos no médico. Às vezes nem vai no médico, né? Às vezes aqui acontece muito, a gente ouve Sim. muito, pega com a vizinha, né? Minha vizinha Uhum. toma, deixa aqui pegar com a vizinha, né? Ou acabou aqui, vou pegar com outra pessoa. Ou acontecer alguma coisa, os próprios familiares, né, incentivam, olha, eu tenho, e não é assim, né? Então, assim, a gente precisa. Eu sei que ninguém gosta de sofrer, né? Sofrer, se angustiar, passar por problemas, ninguém gosta, não é bom. Mas tem certas coisas que a gente precisa passar que preparam a gente para outras situações. A gente precisa ser frustrado desde a nossa infância. Com Se certeza. nossos pais derem tudo para a gente, né? Vai chegar e a gente não aprendeu a ouvir um não. Vai Acho chegar que em a algum momento gente que vai quebrar a cara, né? Vai ter que vai, ouvir porque um não. a vida vai dar não. Não existe uma Sim. pessoa, né, que só teve sim o tempo todo, né? Então, assim, a gente precisa passar por essas pequenas frustrações no decorrer, né, do nosso desenvolvimento, para quando chegar uma frustração maior, a gente ter repertório para lidar com as situações que vão aparecendo e para a gente conseguir, né, resolvê-las. Então, a medicação, ela tem pessoas que precisam, mas ela não Sim. pode ser a primeira saída e nem a única, né? Então precisa realmente de ter uma rede de apoio, precisa de outras estratégias, precisa se conhecer, né? Conhecer seu corpo, conhecer suas reações, né? Ter um autoconhecimento é muito importante para isso. Né? Conhecer o que faz bem, o que é que você lida melhor, porque cada um vai ter
uma estratégia diferente, né? Eu posso me sentir melhor de alguma angústia que eu tô tendo, de alguma situação que eu tô tendo, lendo livro. Eu posso me distrair melhor lendo livro. Tem gente que vai precisar correr. Se eu for para algum lugar, né? Eu sei que atividade física é super importante. Mas se alguém dizer para mim, olha, Diana, você tá se sentindo assim, vai correr uma maratona. Para mim vai ser o pior do mundo. Por quê? Vai Pode piorar. funcionar para alguém, mas para mim não funciona, né? Então também não tem a gente não está em caixinhas. Então por isso que se conhecer é super importante para saber, ó, isso aí eu não vou fazer, não, mas eu vou dançar funciona para mim, né? Então se conhecer, saber o que é que funciona, saber as coisas que dá prazer, ter estratégia e repertório para passar por algumas situações é super importante para prevenir o adoecimento, inclusive. Sim. E falando disso, né, de cansaço mental, inclusive, que é muito constante hoje em dia, acho que quando a gente pensa um pouco mais na psicologia e tudo mais, uma pergunta que vem é como você faz para lidar com todo o sofrimento que você precisa aconselhar de certa forma e ajudar as outras pessoas a lidarem. Porque você tem que lidar com o seu e também com o das outras pessoas, de certa forma, assim, né? E eu acho muito impressionante como os psicólogos conseguem, têm esse poder de cuidar das outras pessoas, ajudar as outras pessoas, mas também não deixar com que isso te afete tanto, assim. É, como você faz isso, assim? Você desenvolveu alguma maneira de tentar se blindar? Ou, às vezes, você tem alguma reflexão? Como você faz isso para te afetar menos, assim, as histórias? Eu acho que é particular de cada um, né? Mas falando sobre mim, é, quando eu fiz faculdade, eu já sabia que eu queria cuidar da saúde mental das pessoas, né? Porque a psicologia tem várias abordagens, tem várias linhas de campos de atuação, né? Mas eu já sabia que eu queria psicologia clínica quando comecei. E aí eu tive uma professora, logo no primeiro período, que ela falou: vocês querem atender, vocês vão ser atendidas primeiro, né? Procurem a terapia de vocês. Então, eu faço terapia desde os meus 18 anos, Que legal! para conseguir realmente separar o que é meu, o que é do outro, né? Para conseguir ter essa escuta mais neutra, mais, ó, estou escutando você, eu não tenho aqui nessa escuta nada de mim, né? Eu não estou aqui com a minha história, eu não estou aqui com as minhas crenças, eu não estou aqui com os meus julgamentos, eu só estou aqui para lhe servir de escuta e para a gente ver como é dentro da sua história, como é que a gente vai buscar estratégias para você, né? Mas eu ali, eu como pessoa, não importa. Então, eu acho que a psicologia trouxe muito, né, desse momento, assim, de me preparar para isso. Então, eu faço terapia desde os meus 18. E fora isso, né, porque não é só o profissional da psicologia que cuida, né, da saúde mental, mas eu acho que para fora da psicologia precisa também ter uma rede de apoio. Então, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu saio para me divertir, eu tenho minhas estratégias de lazer Sim, também, legal. né? Eu tento ao máximo também não estar trabalhando o tempo todo, né? Eu Uhum. tento, às vezes é difícil, porque eu coordeno a RAPS, né? E dentro da RAPS de Sim, Aracaju nós temos é, 5 serviços que são 24 horas. Então, às vezes acontece algumas intercorrências que a gente precisa estar com o celular por perto para poder estar atuando, estar fazendo alguma intervindo, né? Fazer alguma intervenção. Mas eu tento, né, no máximo que eu posso, estar no trabalho, estou no trabalho. Quando eu saio do trabalho, eu tento ter minha vida assim com menos coisas do trabalho possíveis. Então, eu acho que são essas as minhas principais estratégias: terapia, ter minha rede de apoio e ter meus momentos de lazer também e tentar dividir ao máximo o trabalho da minha pessoa, né? que legal. Estratégias incríveis, né? As estratégias, inclusive, que muitas vezes são passadas para as pessoas que estão com algum problema de saúde mental, assim, lidando com algum problema de saúde mental, que você
ter esse momento de lazer, mas também ter um equilíbrio, né, entre trabalho, entre lazer e tudo mais. Então, muito legal ver que você aplica na sua vida, né, esses conselhos. Não é, menina? A gente orienta, mas a gente precisa fazer A gente faz também. também, exato, verdade. É verdade. Agora, vamos para uma linha um pouco diferente, para o lado mais acadêmico, assim. Então, você inclusive comentou de novo sobre a RAPS, que você coordena, né? Que é incrível, assim, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, é muito importante no SUS, é uma chave para o SUS, com certeza. E agora, em suas palavras, assim, você como coordenadora da RAPS, com certeza deve ser muito apegada à RAPS também. Por que a rede de atenção psicossocial é tão importante para a saúde mental da população? E aí deixa eu só fazer uma menção, que eu acho que no início eu falei sobre REAPs. E aí eu acho importante falar que REAPs e RAPs é a mesma coisa, mas é que a rede de atenção psicossocial de Aracaju, ela existe antes da portaria da RAPS, da portaria nacional. Caramba, que legal! Então, Aracaju tá já tinha. numa rede de atenção psicossocial histórica, inclusive, né? Ajudando a E construir algo histórico. Que legal. Isso, Aracaju já tinha essa rede antes Uhum. mesmo de existir ela formalmente. E aí, quando, né, antes já tinha o nome REAPS. E aí, Aracaju manteve, apesar, né, da RAPS, a gente manteve RAPS para também Real, legal. colocar e mostrar nesse papel também, né, de construção histórica, de pensamento sobre isso, de valorização, né, da saúde mental no município. Incrível. Então, acho que é importante falar. Mas a rede de atenção psicossocial é essa rede que cuida, né? Eu acho que para mim é o mais importante, é o nome, o cuidado. Então é a rede que cuida de pessoas, né, que têm algum tipo de sofrimento psíquico e é uma rede que principalmente ela cuida da pessoa com a pessoa, né, junto com a pessoa. Ela é diferente aí dos modelos que existiam antes, onde a gente só dizia como era feito, a RAPS, ela pergunta à pessoa que está ali como ela quer que seja feito. Né? Então, a gente prega, a Sim. gente preza a liberdade, né, do sujeito, a autonomia, a escolha, a participação, de dizer, olha, eu acredito que comigo tal dia, tal oficina pode funcionar, acho que isso já não combina muito comigo, acho que isso aqui eu quero, acho que isso aqui eu não quero. Então, a rede de atenção psicossocial é a rede que cuida, né, de pessoas que têm um sofrimento psíquico, que têm algum tipo, né, de angústia, de transtorno psíquico, mas principalmente que atua junto com essa pessoa no melhor cuidado de saúde mental para ela e convida ela, a família, o território, a comunidade a pensar junto como é que a gente pode estar construindo esse cuidado em conjunto. Incrível, muito legal. E uma curiosidade minha agora, que eu realmente fiquei muito curiosa. Como é a gestão da RAPS, assim? Da REAPS, né, no caso, em Aracaju. Como é a gestão, assim? Você fica numa função mais administrativa? Acaba não atendendo tantos pacientes? Quando eu fui convidada, eu era profissional da ponta, né? E aí eu fui convidada e aceitei nesse sentido como uma escolha pessoal de tentar contribuir para a saúde mental de outra forma, né, a partir de outro lugar. E aí foi aí que eu fui para a gestão. Ela administrativamente falando, a gente fica mais afastadinho um pouquinho dos serviços, porque a gente precisa, por exemplo, de coisas mais burocráticas, vamos dizer assim, de financeiramente falando, de ir atrás a gente vai atrás de DFD, que é o Uhum. termo da DEMS. Não sei se vocês vão saber o que é DFD, mas o termo da demanda, né? Hoje a gente não faz nada no SUS se a gente não está com orçamento para isso. Então a Sim, gente tem que solicitar isso. Então, desde uma água, ao material de oficina, a gente faz todo esse levantamento do que a gente precisa, faz orçamento, vai buscar qual o valor dessas coisas para tentar trazer, né, as coisas que os usuários estão dizendo. Então, por exemplo, o usuário disse que, acho que seria bom aqui uma oficina
uma oficina com material reciclável. Aí eu tenho que fazer toda a solicitação, todo o pedido, buscar os orçamentos para isso, ver quanto é esse material, para ir atrás das coisas que os usuários querem, né? Então, é uma coisa mais afastada administrativamente falando, sim, mas não quer dizer que eu não esteja também junto dos serviços. Eu não estou todo dia nos serviços, mas eu vou aos serviços, eu visito os serviços, a gente faz uma gestão que a gente chama Legal. de três eixos, que é a gestão política, administrativa e a gestão clínica também. Né? Então, a gente vai lá, pergunta aos usuários o que, é que eles estão achando, o que, é que eles acham que podiam melhorar. A gente tem os espaços da Assembleia, né, dos usuários para isso, que é o momento ali onde eles são escutados, eles falam do que está bom, do que está ruim, do que precisa melhorar. Então, eu fico mais dentro, né, do polo da Secretaria, né, de Saúde, com a sede, mas eu estou sempre visitando os serviços, escutando esses usuários e os gestores dos locais também, né, para a gente estar junto para ver o que pode melhorar cada vez mais. Incrível. Quando você mudou para a gestão, teve algum desafio ou algo que te chocou, assim, tipo, caramba, é muito diferente, porque antes eu tava na ponta, e agora eu tô trazendo minhas experiências da ponta para a gestão, que é incrível, né? Ter essa oportunidade de trazer essas experiências. Mas teve algo que te chocou, assim, tipo, caramba, é muito diferente, não pensei que fosse assim, ou não pensei que fosse dar tanto trabalho. Então, eu acho que chocou um pouco, porque assim, como eu vim da ponta como trabalhadora, eu não tinha experiência nenhuma de gestão, né, de gestão de saúde pública. Sim. E aí eu acho que eu depois, né, vim fazendo curso sobre isso e tal, para poder estar nesse lugar hoje, mas eu acho que me chocou muito a burocracia das coisas. E eu acho que a burocracia do como que a gente lida com dinheiro público, então nada é fácil. Então, por exemplo, se antes a gente achava, né, lá na ponta, meu Deus, tá faltando tal X material. E aí a gente solicitava para a pessoa, né? E aí demora para chegar. Mas demora por quê? Porque tinha que estar no contado previsto no orçamento do ano anterior, Caramba. né? É dinheiro público, as Sim. coisas não são assim, você não tira R$ 5 daqui, ou, sabe, se não está previsto. Então, eu acho que eu me assustei com isso, com o tempo e com a necessidade de planejamento que tem que ter anterior para a gente conseguir fazer as coisas darem certo. E, para além disso, eu acho que como gestão, a defesa, né, da saúde mental como um todo já fazia muito parte de dentro dos serviços, a gente tem que estar lidando com os outros serviços, né, o tempo todo, e a gente tem que estar fazendo as defesas de como a gente trabalha, né, do direito à liberdade, a gente, né, trabalha na questão, né, de estar ali junto com o usuário e principalmente que a internação é o último ponto, né? E hoje em dia ainda existe essa questão de, do mesmo jeito que o remédio é a primeira opção de muitos, a internação também ela é falada logo de cara, né? Então, se não se trabalha a redução de danos, por exemplo. Mas quando eu cheguei na gestão, eu me surpreendi com isso também, que essas defesas têm que ser feitas o tempo todo, para toda não é nem toda a rede, mas eu acho que é para todo mundo, todos os órgãos. Então, a gente tem que fazer essas defesas para dentro dos hospitais, a gente tem que fazer essas defesas para dentro da atenção primária, a gente tem que fazer essas defesas para dentro das outras instituições, como assistência social, dos abrigos, né? Então, eu acho que foi mais intensificado. Eu achei que talvez, né, desse lugar eu não precisasse fazer tantas defesas porque acreditava que, vamos dizer assim, que as pessoas já sabiam, né? Mas não. Então, tanto a burocracia me assustou bastante, como também essa questão de que todo dia é um dia de defesa, todo dia é um dia Sim. de luta. Não é só necessário quebrar estigmas na ponta, como também na gestão, né? Exatamente. O tempo Mas é um todo. desafio que a gente sempre vai lidar, ainda mais agora que a saúde mental está sendo mais falada. Por agora, né? A saúde mental é um tópico muito recente ainda discutido. Sim, Então sim. é algo E que eu a quero gente que fale mesmo, porque quanto tem que mais falar. fala, mais Não, mas tem que falar mesmo. Agora que a gente começou a falar, a gente não vai mais parar. Então, e agora, um projeto muito legal, voltar um pouquinho no tempo, lá pro CAPES 3 Liberdade.
Você teve a chance de participar do projeto Quadrilha Liberdade na Roça. Um projeto muito Isso. incrível, muito legal, para promover saúde, inclusão social, um projeto mais social, assim. E como é que surgiu essa iniciativa e que impacto ela teve para os usuários do CAPS? E para você, pessoalmente, também, ao promover esse projeto tão incrível assim? Eu fiquei muito feliz, né? Assim, é uma oficina, na verdade, o Liberdade na Roça é uma Legal? das oficinas que o CAPS Liberdade daqui de Aracaju, ela tem, né? Então, dentro de várias atividades que são feitas lá, existe essa oficina, que é uma oficina cultural, né? Da quadrilha Aracaju, tá dentro do Nordeste. Né? E aí a gente tem toda essa cultura com São João, né? A gente valoriza bastante São João. E foi das oficinas escolhidas, dos trabalhos escolhidos, né, da Mostra SUS, que foi apresentada no Conascens. Foi o único trabalho do município de Aracaju que foi classificado, que foi apresentado Que lá. legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz, ainda mais assim, que a oportunidade de a gente estar mostrando tanto o trabalho da saúde mental, né, de Aracaju, mas assim, ser o único trabalho de Aracaju e ser da saúde mental para a gente, né, tanto que estava na ponta, tanto gestão, né, foi muito importante, muito mesmo. E aí é uma das oficinas, né, que o CAPS preza justamente é isso, é a reintegração social, é, essa possibilidade, né, de dar autonomia do sujeito, de trabalhar, de se conhecer, né, junto com a expressão corporal, o conhecimento corporal. E eu acho que principalmente a questão da dignidade, né, quando pessoas que estão dentro, né, a gente não está sozinho, a gente se localiza em um lugar no mundo, né. Então, quando uma pessoa que tem um transtorno mental severo, porque é o perfil do CAPS, né, então, quando a pessoa que tem um transtorno mental severo consegue participar de uma atividade cultural tão importante, a gente coloca essa pessoa no mundo, sabe? E aí ela vem o senso de pertencimento, vem o Sim. senso do eu, vem o senso de si, cultural. Então, é resgatar a cidadania para essas pessoas. Então, para a gente foi super importante, eu tenho muito orgulho, né? E uma Que coisa que legal. não poderia ter sido feita sem os trabalhadores, né? Se os trabalhadores não tivessem juntos, se não tivessem ali, se não tivesse comprado também e bancado isso, não aconteceria. Então, muito orgulhosa mesmo. Ai, que legal, Lidiane. Muito legal ouvir que o seu coração ficou cheio com essa oficina, com essa experiência. É muito legal ver a sua paixão falando sobre a psicologia, sobre a saúde mental, de verdade. E a cultura e a saúde mental estão muito atrelados mesmo, né? Então, assim, é algo muito importante a gente conseguir incluir as pessoas, fazer o senso de pertencimento crescer na sociedade cada vez mais, na comunidade das pessoas, para que a saúde mental consiga também melhorar, né? Sim, com certeza. E você comentou que esse projeto acabou sendo levado ao Conascens, né? Que é algo Sim. incrível. Parabéns, inclusive, por esse feito tão incrível. O que você acha que outras cidades podem aprender com esse feito, assim? O que elas podem fazer para conseguir chegar nesse nível? Quais são os seus conselhos, assim? O que você observa? A gente teve no Conascens, Aracaju em si, com 2 projetos, né? Esse da oficina realmente foi o projeto dos trabalhadores, né? Os trabalhadores que ofertaram para os usuários, e aí era uma experiência exitosa. E aí foi mostrado lá no Conascens essa experiência. E a outra experiência que Aracaju também teve, só que não foi por votação, né? Foi um convite do Conascens para a gente estar lá, foi falando da saúde mental dentro da APS, que é um projeto que a gente, isso, um projeto que a gente iniciou com a Impulso Gov, né, para estar falando, trazendo, capacitando, na verdade, os profissionais de atenção primária para acolher e para cuidar em saúde mental. A gente sabe que a atenção primária é a porta de entrada, né, para tudo, assim. E tudo passa por eles. E às vezes é tanta demanda, né, que se esquece um pouquinho desse olhar mais focado, desse cuidado mais focado em saúde mental, porque chega muita
né, muitas queixas em relação a isso. A saúde mental me parece que é a terceira causa de procura de atendimento na APS. E aí esse projeto com a Impulso Gov veio justamente para estar preparando, capacitando esse trabalhador da APS, né, que nesse primeiro momento foram capacitados os enfermeiros, agente comunitário de saúde e assistentes sociais, além de alguns psicólogos também da rede. Então, capacitar essas pessoas até uma escuta, né, e poder ter um atendimento mais resolutivo também dentro da APS, né, assim, fazer esse atendimento na promoção, né, de saúde, na prevenção também, né, de agravo de doença, fazendo a APS mais resolutiva para que possivelmente não precise ser encaminhado, né, para uma rede mais especializada, como, por exemplo, a Sim. RAPS, né? Então, foi muito importante. E a gente via isso aí dos trabalhadores, sabe? Esse, meu Deus, que bom que vocês chegaram, né? Que bom que vocês tiveram esse olhar, porque a gente quer atender, a gente também quer, né, poder dar essa escuta, mas às vezes a gente não sabe como, né? Às vezes não sabe como proceder com a escuta, o que fazer, né? Como orientar essas pessoas que chegam com sofrimento. Sim. Então, foi muito bacana, e aí, assim, recomendo realmente que as pessoas comecem, né, a ter esse olhar na atenção primária para a saúde mental. Que incrível, que incrível. Conta um pouquinho mais pra gente como foi esse contato com a Impulso, e essa formação na APS, como funcionou, como a Impulso impactou, como você conheceu a Impulso, né? Conta um pouquinho pra gente como foi a experiência. Então, a Impulso já tinha um projeto que era com a rede mesmo, que eram os dados dos atendimentos que realizados na RAPS. Então, foi esse o primeiro projeto que a Impulso tinha com Aracaju, né? E é um projeto muito legal, porque dentro dele, eu, na verdade, consigo acompanhar tudo que está acontecendo dentro dos serviços da rede. Então, Que eu legal. sei quantas pessoas foram atendidas em cada serviço, quantos foram do gênero masculino, quantos do gênero feminino, qual era o CID mais prevalente, qual foi a última vez que eles foram ao serviço, quantas pessoas, por exemplo, deixaram de ir para o serviço naquele mês, aí faz a gente poder dar uma olhada, vamos aqui fazer busca ativa, vamos ver o que aconteceu para aquela pessoa não estar frequentando mais, será que aconteceu alguma coisa? Quantos acolhimentos iniciais a gente fez. Então, assim, tem esse painel de dados da Impulso que me ajuda bastante no dia a dia para justamente estar pensando, né, em como facilitar o acesso de estratégias da saúde mental para a gente estar ofertando. E aí, a Impulso veio, né, daí, e já desse projeto foi se colocado esse segundo projeto, né, da atenção primária, e eu, né, eu queria muito que desse certo. Eu falei, eu vou lutar para que isso dê certo. A gente precisa, né, fortalecer a saúde mental na atenção primária. Então, vamos fazer de tudo. E aí, né, com o engajamento, a gente foi e conseguimos, né, montar a nossa primeira turma aí na saúde mental na PS. Foram 30 profissionais formados que já estão atuando dentro Que incrível. da PS. E aí, assim, tem sido maravilhoso mesmo. E a gente está buscando formar a segunda turma para a gente poder cada vez mais estar ofertando esses atendimentos dentro das unidades básicas. Então, está sendo maravilhoso, assim, essa parceria. E poder pensar nisso, né? De fortalecer mesmo. De que, olha, é possível, sim, fazer saúde mental. Não precisa, saúde mental não é só feita dentro de CAPs. Eu acho que essa é uma das minhas lutas maiores, sabe? De que não precisa ser psicólogo para atender na saúde mental, né? Você precisa querer, você precisa ter amor, você precisa ter tempo, parar e escutar o que o outro tem a dizer. Eu acho que é isso que você precisa. É verdade. E você notou alguma diferença, assim, com essa formação, com esse contato com a Impulso, assim, nos atendimentos, ou às vezes algum paciente? Você conseguiu perceber alguma diferença?
Olha, a diferença, porque como eu fico mais externo do que Sim, sim, interno, sim, né, eu sim. não tenho tanto mais contato com os pacientes da APS, assim, né? Porque esses atendimentos foram feitos dentro da APS mesmo. Mas a Sim, gente tem o contato com os profissionais, que aí é, eles agradecem muito, eles se sentem mais capacitados para fazer esse tipo de atendimento. Eles trazem a história, né, de assim, olha, que a gente tem nesses atendimentos, a gente tem um fluxo, né? E aí, desses atendimentos, a gente faz a verificação, né, dos sintomas. Então, eles vão acompanhando os sintomas de cada sessão, vê que vem diminuindo os sintomas, caramba, principalmente de depressão e ansiedade. Então, eles relatam para a gente de como é interessante isso e como eles se sentem bem, sabendo que ali é o atendimento deles também que está ajudando que essa pessoa a legal. melhorar, a diminuir esses sintomas. Então, assim, a gente está muito feliz com essa parceria e a gente quer que a saúde mental chegue para mais pessoas. Que legal. Às vezes uma conversa simples, né, em que a pessoa sabe mais, tem mais conhecimento sobre como abordar, já pode fazer uma diferença enorme, como diminuir os níveis, né? Igual você falou, de ansiedade e depressão ao longo das consultas. Isso é muito incrível. Com É. certeza. Agora, indo mais para nossa última pergunta. Infelizmente, a gente está chegando no final. Tô adorando ter essa conversa com você. Mas qual mensagem ou conselho, assim, você gostaria de deixar para outros profissionais do SUS ou jovens também que buscam fazer a diferença, principalmente no âmbito de saúde mental? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar, que eu falaria, é orgulhe-se, sabe? Orgulhe-se do SUS. Orgulhe-se de ter um sistema único de saúde que ele é gratuito em toda a sua complexidade, desde a Sim. atenção primária até a urgência, emergência, a necessidade de transplante, tudo de graça. Então, eu sei que o SUS não é perfeito, mas ele é muito potente, ele é muito rico. Então, a gente precisa se orgulhar de ter o Sistema Único de Saúde ser nosso, não é? Segunda coisa é se orgulhar de estar aqui, de ser profissional, de estar contribuindo para que esse sistema funcione. Então, a gente precisa se orgulhar, a gente precisa ter paixão, a gente precisa amar o que a gente faz, né? E que só assim, acho que se permitir também estar em outros lugares, né? Você que Uhum. é trabalhador, e como eu, que sou trabalhadora, né? Fui da ponta e agora estou em outro lugar, mas estou em outro lugar justamente para tentar somar, né? E fazer com que a saúde, seja mental, seja física, seja, né? A gente Sim. completo, não existe mais essa ambulância de mente e corpo, mas a gente tentar fazer com que a saúde chegue para as pessoas, né? Que as pessoas que precisam, e a gente está lá. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se orgulhar. E as coisas que a gente sabe que precisam ser melhoradas é correr atrás, né? Com política Legal. pública, com fala, com luta mesmo, para que a gente possa melhorar o que não está tão legal assim, mas que a gente precisa se orgulhar muito do que a gente já tem, que é incrível. Muito legal. E é verdade, a gente tem que se orgulhar do SUS mesmo, né? Tem muitos pontos para melhorar, claro, tudo tem, né? Como melhorar. Nada na vida é perfeito, assim. Mas a gente tem que se orgulhar mesmo de ter um sistema único de saúde pronto e com tantos atendimentos incríveis para a saúde mental, né? Que é um tema tão necessário de ser discutido cada vez mais atualmente. Sim, sim. Lidiane, muito obrigada por ter participado desse podcast com a gente. Assim, muito feliz de ter ouvido um pouco mais sobre a sua história, ainda mais na área de psicologia, que é uma área que eu sou tão apaixonada, assim. Então, teve algumas horas eu até me emocionei aqui nessa nossa conversa, mas muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos que assistiram esse podcast. Como a Lidiane disse, a gente tem que honrar o SUS cada vez mais, e é por isso que a gente está aqui tendo essas discussões com profissionais tão incríveis da linha de frente. Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada, Lidiane.